E saudações a todos os mortais presentes. Overroa. Buenos dias, mais um belo dia, mais um início de semana espetacular. É o seguinte, ouvintes, estamos na atividade, o grande Buda está na área. E se derrubar, é pênalti. E vamos que vamos, né? Bom, até então, não chegou os pacotes, certo, do Megamon. Até que esperei um pouquinho pra ver se batia ali, né, tal, mas não chegou. Eu acredito que deve chegar lá entre as 10 horas, né, onde normalmente os caras adicionam. Até 10 horas eu acredito que, né, devem adicionar aí os valores, os packs tal aí pra vocês, né. Então, é só esperar, rapaziada. Paciência e calma, sempre e nunca é demais. Enfim, bom, como eu tava, né, fazendo aí um vídeo, né? Eu fiz um vídeo já, né, na realidade, mas vamos fazer um complemento mais explicativo aqui do vídeo que eu fiz, né, o último, acho que foi no sábado, né, sobre o time Metal, né, Full Metal aí para aqueles, né, que talvez curta o time, ou goste de algum Pokémon e pense se o time é bom ou não. Vou dizer aqui, né, em vários vídeos aí para, né, vocês, né, pegarem aí, né, um entendimento. Basicamente, chega no like, compartilha aí, se você não é inscrito, então se inscreva, não perca tempo, assine o sininho e só sucesso. E basicamente é isso. Bom, eu peguei o Gunexect, né, que no outro vídeo eu acho que eu não tava com ele upado, tava com uma Kartana, né, Kartana que eu queria fazer um test drive, né, fiz o test drive e tal, o dano dela não estava, né, de excelência como eu queria que fosse. Infelizmente não temos tantas opções legais, né, que possa cooperar conosco aqui, né, entre o time. Mas basicamente é um dos poucos times, eu acho que um único até então, que usa, né, tem já 6 Pokémons da mesma tipagem, sem decimais. Porém, eles são, né, na maioria muito antigos, tá? São Pokémons um pouco mais novos, não novos, né? De novo só tem 2 que tá até já meio velho, né, que seria Maguerna e Sugalho. De resto é bem antigão mesmo, né, que é de Alga, Gunexect, Melmetal, Jirachi. Eu peguei a Jirachi, usei ela, tal, testei perfeitamente, certo? Só pra ver se o time tinha engajamento. Até então, aqui no meu servidor, pelo menos, contra o time que eu enfrento, é um time bom, né? Não um time que deu trabalho, é um off-meta que tá, né, dá pra disputar. Só que o time, né, lembrando que o meu time aqui basicamente é full do full, rapaziada. É um level mais alto, é full estrela, já com os Zemove também completo, né, full Zemove, certo? Então assim, você acaba botando um time, né, tentar fazer o mesmo time e não ter o mesmo desempenho, é devido a isso, né? Basicamente, aqui, né, eu mostro o time já no full up, né, para caso você tenha interesse e queira, né, levar esse time adiante. É um time que eu reparei que não é tão ofensivo, tá? Ele não tem assim, eu acho que falta muito no time. Tá muito parecido com o time Ghost até então, né? O time Ghost tá quase no mesmo patamar que ele. É um time que não tem um dano assim, né? Um dano relativamente bom, né? Falta um Pokémon de dano, um Pokémon ali que sirva assim mesmo para ajudar o time nesse requerimento. É um time bastante resistente, um time que baseia muito em escudos, como eu disse no vídeo anterior, escudos, né, que é shield, e contra-ataque ou assistência de ataque, né? Um Pokémon chama do outro para bater, ou quando o Pokémon leva um dano, ele vai lá e contra-ataca, né, o inimigo. Beleza? Basicamente isso. Então vou falar aqui sobre a passiva de alguns Pokémon para vocês, né, ter um entendimento, né, na hora lá da jogatina, para vocês entenderem, né, basicamente o que cada Pokémon está fazendo, né. Começando aqui pelo Sugaleo, né, Sugaleo é muito bom, né, para mim ele é acho que ele e a Maguerna, né, os pilares do metal mais, né, principais até então, são os 2 pilares aí. O outro eu poderia dizer, né, ficaria entre Melmetal e Dialga para dano, Melmetal para deixar mais tanque, né, mas basicamente eu acho que o Dialga seria uma opçãozinha melhor, mas enfim. Porque aqui tá em inglês, né, mas basicamente, mano, é assim. Quando ele é atacado, ele pode usar a passiva, né, que se chama Monarca Counter Attack. Basicamente é um contra-ataque diferente, né? Ele pode efetuar até 3 vezes por round, ou seja, toda vez assim. Tem 6 Pokémon. Os 3 primeiros que acertar ele, evidentemente, vai levar um Counter Attack que se chama, né, Monarca, né, Counter Attack. Até 3 vezes por turno, beleza? Continuando aqui, ó. Ele sempre que ele der, né, um Counter Attack, ele vai aumentar a PDF dele, né? E o damage é reduzido, tá? Basicamente ele reduz em 21,7%, né? O danozinho que ele toma. E a cada 3 ataques, né, num round, ele cria um shield de acordo com 123,4% da sua PDF, né, de bônus. Ou seja, ele vai dar ataques básicos, ou counter attack, né? Vai gerar, cada 3 vai gerar um escudo, um shield para ele, que é para ele segurar as pontas. Imune a defense related debuff, ou seja, ele não sofre efeitos de redução de defesa, tá? Ele é imune a esse debuff, basicamente. E aqui, ó, 6 estrelas você libera, né, um outro tipo de passiva, exatamente, ó. Ion Force Super é quando um Super, que seria um Pokémon Psíquico ou Metal Steel Pokémon, morre, Solgaleo imediatamente vai desferir, né, vai, na verdade, ficar imune, né, limpar de 1 a 2 controles, né, níveis de controle aí, e ativar a Iron Revenge, né, Revenge Iron, né, e causar damage, né, ao alvo ali que matou o Pokémon, no caso psíquico, ou, né, o Pokémon, no caso
metal, beleza? Aí aqui fala, ó, Iron Revenge, né? Basicamente ele dá um counter-ataque efetivo, né? Causando 200% de dano da soma do P-ataque de Soul Calibur mais sua P-Def, tá? Como dano real damage, ou seja, um true damage aí, né? Com a soma desses dois atributos, que vai acertar o alvo e restaura, né? 50% do dano, né? Causado no alvo em HP para ele. Ele pode fazer isso até 5 vezes em todo o combate. Basicamente, se você usar ali 5 metais, ou usar, sei lá, 2 metal, 3 psíquico, né? Que tenha, né? Uma composição que você use, né? Esses Pokémon específicos, ele vai poder usar essa habilidade até 5 vezes, tá? É um dano interessante, tá? É um dano interessante. E sobre aqui, ó, tem falando, né, sobre o Counter Monarch ataque dele, né, que é basicamente um contra-ataque efeito que causa, né, 80% do P-ataque com a soma da sua P-Def, né, então basicamente ele é um tanque que você causa dano não só com sua defesa, mas sim com seu ataque também, então você buildar um pouco de ataque nele vai ajudar um pouco, mas eu recomendo você buildar mais defesa nele para ele tancar muito mais, beleza? Lembrando que, né, o escudo que ele fica gerando é de acordo com a defesa dele, então, né, quanto mais defesa, mais escudo, quanto mais ataque, melhor o dano, né, então você fica ali no meio termo. E basicamente, cada vez que ele acerta o alvo inimigo, né, com contra-ataque, ele reduz 5% da defesa do alvo por 2 turnos, no máximo de 15%, né, basicamente. Então ele vai dando contra-ataque, vai tirando a defesa do cara. Beleza? 8 estrelas, né? Quando o HP descer pela primeira vez a 30%, ele vai ativar imediatamente, né, recuperação de 30% do HP máximo dele, né? Remove de todos os debuffs de nível 1 e nível 2 que ele tiver, ou tipo de controle, exceto o controle dominante, vai ficar imune a todo tipo de debuff e controle nível 1 e nível 2 por 2 turnos. E vai ativar Radiante Sulfase, né? Fase Radiante do Sol, por 2 turnos. E vai ativar também a memória de metal de defesa, até 100%. E depois de 2 turnos, ele vai aumentar ali o ataque, né? O P-ataque dele vai se somar com a P-Def, né? Enquanto o HP dele está ali em Modest. E ele fica no modo ativo, ativa o modo postura, né? Que ativa quando acabar, na verdade, né? Quando acabar o modo, né? Ele vai ativar a armadura do Sol, né? Que é a Sun Armor. Basicamente, a Sun Armor é um buff, né, que dá pra ele um especial escudo, né, que vai na soma de 300% da sua P-Def, né, e ele vai ganhar um nível 3 de damage de redução. E adicionalmente ele vai ativar um extra, né, de Monarca Counter Ataque, né, ao alvo inimigo. Basicamente, Radiante Sun Phasman é o que quebra os times invisíveis, ou na realidade o time Ghost, né? Então Soul Calibur basicamente é um counter natural do time Fantasma, beleza? Porque quando ele tá nesse modo, né, ele consegue se transformar, tá, numa forma lá em Radiante, e todos os Pokémons que estão invisíveis, né, na forma Stealth, né, perde, né, acaba com esse efeito, ele simplesmente anula, tá, e esses Pokémon todos aparecem. E aí ele aumenta, né, a P-Def dele e a SP-Def, tá, ele aumenta, né, e toda vida que ele der um contra-ataque, né, nesse estado dele, o counter-ataque dele, no caso, vai aumentar em 50% o dano. Então, assim, é a forma que ele mais causa dano, né, no contra-ataque. E toda vez que ele luta, basicamente, ele ativa essa fase, tá? Ele ativa o Power Taunt, né? Que ele tem chance de causar Taunt nos inimigos, né? Fazer os inimigos atacar ele, né? É um controle nível 2. Tem 80% de chance, né? De ativar. Isso é muito bom, tá? Aumenta a defesa dele, né? Basicamente. Ele dá uma adicional de dano ali, né? De acordo com 100%, né? Da SPDF, PDF dele de True Damage, tá? Nos alvos. E os alvos que tiver ali, né? No caso, invisíveis, ele, né? Basicamente cancela na hora. Beleza? Então, assim, o Dialga já é mais complexo, né? Não tem muita variante, né? O Dialga é mais de boa de você entender. A ultimate dele, basicamente, ele ataca o alvo na linha de inimigo, ou seja, ele acerta até 2 alvos, né? Causa SP Damage, né? Então o dano dele é SP Ataque, Especial Damage, né? Tipo dano mágico. Limpa 50% do intervalo de tempo que ele tem. Intervalo de tempo você vai entender na passiva dele, para si mesmo, né? No final, né, da grande rodada, o alvo receberá SP, ataque e dano igual ao valor de intervalo do tempo, de até 73,4%, né, que Dialga limpou neste round. O máximo não pode exceder 400% do ataque de Dialga. Ele tomou um nerf muito grande nesse requerimento aqui, porque antes, né, da atualização, esse aqui era até 1000% do SP ataque dele. Porém, não causava tanto dano, porque meio que, não sei, eu acho que era bugado. Porque basicamente era 1000% do SP ataque dele, né, como True Damage. Então era pra ser um dano muito forte, só que não causava esse dano. Então tinha muito restrito, né, tipo assim, como eu dizia, muito Pokémon antigo, aparentemente as passivas não funcionavam nos Pokémons mais novos, né. Poderia ser algum bug de cálculo, algum bug de, né, sistema, algo assim, tá. Um erro ali na soma, né, de atributos, possivelmente. Tá. E basicamente quase nenhum Pokémon antigo funcionava. É coisa que ninguém conseguia usar, tá? Não adiantava upar, porque basicamente os novos sempre eram superiores. E esse Time Rift, né, que ele cria, mano, é basicamente uma segunda vida. Toda vez que ele toma dano, se você reparar, ele fica tipo com uma sombra no HP dele. E essa sombra fica sempre cheia, tá? Ele fica ativado ali sempre por 2 turnos, se eu me engano. Quando ele ulta, metade dessa sombra
recupera em vida, né? Ele enche essa vida de novo e essa que ele recuperou, ele transforma em dano, né? Um dano para causar, né, ao inimigo ali, que às vezes ele causa muito dano devido a isso. Beleza? 11 estrelas, né? Ele consegue ativar, ó, remove todos os intervalos temporais, ou seja, ele completa basicamente a barra inteira, tá? 11 estrelas, em vez de ser metade, ele completa full. E expanda, né, o caminho do tempo nível 2. E então obtenha permanentemente aumento de SP ataque até 4 níveis, né? O SP ataque aumenta ali a 5% até 4 níveis, então deve ir para 20%. Deixa eu ver, eu acho que é o time gap, temporariamente, futuros, basicamente é isso. Esse aqui, ó, né? Que até então eu não lembro, mas exatamente, ele ulta, se não me engano ele ulta, ele ataca um alvo, aí ele vai fazer, né, aquele alvo tomar um ataque, ele vai dar um ataque extra, né, de ataque básico, e vai convidar um Pokémon tipo metal para efetuar um ataque também. Basicamente isso, né? E ele gera, né, no caso de Dialga, vai gerar um escudo de 100%, né, de seu SP ataque, né, para ele próprio. Basicamente ele fica gerando escudo toda vez que dá um ataque. Aí tem aqui a passiva. O dano causado é 63,4%, será convertido em intervalo de tempo, né? O dano causado. Que será resolvido no próximo turno e ganhará um escudo de 150% no valor de SP ataque. Então, basicamente, ele consegue ficar gerando escudo a todo tempo. Quando companheiros do tipo Aço e Dragão atacam primeiro, Dialga cooperará, causando 123 pontos do SP ataque de dano ao alvo. E ganhará um escudo de 50% do valor de SP ataque ativado 2 vezes por turno. Então, basicamente, um dragão ou um Pokémon Metal atacar, aí ele vai lá e dá um ataque e ganha esse escudo. Basicamente é assim que ele funciona no time dragão, né? Porque ele consegue ativar essa passiva. Mas tem outras passivas demais que ele só funciona com metal, basicamente. Quando estiver em campo, cooperação, né, com cooperação ou contra-ataque dos próprios Pokémon do tipo Aço não fará com que o alvo ganhe fúria. Ou seja, aqui já é mais para time metal. Basicamente, né, toda vez que ele causa dano, né, ou outro Pokémon que dá counter-ataque, que cause muito dano que eventualmente possa encher a fúria do Pokémon, com o Dialga no campo, ele não recuperará rage, tá? Basicamente não vai dar rage. O cara vai tomar dano, não vai recuperar rage. Isso é bom, beleza? Aí fala aqui, ó, o time reversal, né, que é o negócio lá do tempo dele. A primeira vez que você sofre um dano fatal, ativará a reversão do tempo e retornará ao estado dos últimos 2 turnos. Como é que é? Registrando o HP, né, no caso, a fúria e o escudo do efeito buff de de suas próprias habilidades, basicamente. Então, basicamente, ele morreu ali, né? Vamos supor, nível 1, começou a partida, bateu, pá, legal, deu dano, ativou escudo, tudo. Lá no terceiro turno ele toma um dano fatal. Ele volta ao tempo como estava 2 turnos antes, tá? Sempre 2 turnos antes, tem que levar isso em consideração. Beleza, rapaziada? Então, basicamente, ele tem 2 vidas. Isso é interessante. Porém, depende muito do estado, né? Vamos supor que ele tá meio morto no turno 2 e ele vai ir lá morrer no turno 4. Ele revive, basicamente, como estava no turno 2, né? Meio morto. Então, basicamente, ele morre, né? Tem a facilidade de morrer mais rapidamente. Só que, assim, a vantagem é o quê? Que de início, né, até o terceiro turno, se ele morrer, não tem problema. Porque, basicamente, ele vai voltar full vida. Porque vai ser de acordo com o primeiro turno. Beleza? Então, continua sendo bom, né? Ele não vai ser um Pokémon que vai morrer assim logo de cara, de início. Basicamente isso. Quando o Dialga limpa, né, o intervalo de tempo... basicamente isso. Quando o Dialga limpa, né, o intervalo de tempo, seu negativo e controle de nível 1 serão reduzidos em um turno. E seu buff de nível 1 será aumentado em um turno. Basicamente ele, né, toda vez que ele ficar redefinindo aquela barra lá dele, né, ele vai ficar, né, diminuindo o uso de buff que ele toma e aumentando, né, o buff que ele tem, né, por um turno. 8 estrelas, intervalo de tempo, né, será estabelecido em 50% ao final das próximas 2 rodadas principais. Quando os companheiros de aço, né, faz movimento extra, 10% de seu próprio intervalo de tempo será limpo. Então, basicamente, ele vai ter, né, ele vai sofrer dano, vai criar essa barreira de vida, né, que é o intervalo do tempo. Toda vida que um time, né, um Pokémon seu, né, evidentemente, que tiver movimento extra, vai ali recuperar 10%, né, desse HP lá dele. Então, meio que ele se sustenta bem mais, né, com o time metal dá um sustento melhor a ele, né. Basicamente isso. Gunexect, né? Gunexect já é mais um DPS meio pistoleiro, mano. Meio doido da vida, né? Mas, assim, ele é um DPS bem antigão. Tá? Um Pokémon muito antigo, mas ele até que tá bonzinho, cara. Claro que tem muito Pokémon aí que atrapalha muito ele. Beleza? Mas ele, como dano, entre os Pokémons antigos, eu acho que ele tem um dano até que ok. Tá? Ele vai atacar ali, ó, os alvos da linha inimiga, né? Causando 120% de ataque. Isso que eu acho bem fraco, né? Porque ele acerta 2 alvos e o dano é muito baixo. Tá? Eu acho que poderia ser um Pokémon aí, ó. Beleza? Mas beleza, convoque um soldado até 2 pela primeira vez. Né? Ele invoca 2 soldadinhos. Permitindo-se compensar, né, o próximo controle. Ou seja, o controle que ele tomar, ele meio que, né, sacrifica um soldado. Ele cria 2 robozinhos, 2 navezinhas. Aí, quando você tomar o controle, ele sacrifica um desses robozinhos para, né, proteger ele do controle. Então entra no estado de carregamento e libera o canhão de luz para bombardear os alvos inimigos, né,
do inimigo ao final do carregamento, causando 550% de PA ataque, com dano magia ali aumentado, tal. Ativa o metal de memória nível, né, de ataque nível 1 por uma rodada e entra no estado de torre, né? Basicamente ele vira uma torreta, uma bazucazinha, né, no chão por um round. O período de carregamento pode ser interrompido por efeito de controle, e após a interrupção só pode liberar 50% do poder do canhão de luz e não pode entrar no estado torre. Então, basicamente, se ele tomar um controle ali na hora que ele tá na forma canhãozinho, mano, aí babou-se. Mas como ele tem esses dois soldadinhos, né, então ele pode pelo menos ali se segurar com dois controles. Exceto o dominante, né? Efeito dominante aí quebra com ele, basicamente. 11 estrelas. Durante o acúmulo, né, no estado de torre, soldado entra em modo de guarda. Quando o carregamento é interrompido, o estado de torre ainda pode ser ativado. Então, basicamente assim, 11 estrelas, mesmo que ele tome, né, um controle, em vez dele desfazer, né, a forma canhão, ele continua na forma canhão. Só que aí ele fica com o soldadozinho fica no modo guarda, né? Basicamente é um nível de buff level 4, né, onde ele incresta, né, o sumo, né, causa um dano, aumenta a redução imune controle, né, em 30% para ele, né, basicamente. E pode ser ativado até 2 vezes por round. Então, assim, ele dá uma redução de damage e uma imunidade, né, para o Gun Exec, esses robôzinhos aí. Protege ele, basicamente, né? Consegue deixar ele um pouco mais resistente. Aqui é a passiva dele, né? No caso, ó, quando você e seus soldados atacam e causam dano, você mudará os tipos de ataque com base na menor SPDF e PDF do alvo e aumenta 27,55% o dano correspondente. Quando um dos itens SP Attack e P Attack aumenta, o outro também aumentará. Então, basicamente assim, ele é um Pokémon, né, que usa os dois atributos de acordo com o alvo. Sempre vai focar, né, o atributo que tiver menor UP no inimigo. Vamos supor que o cara tem menos SPDF. Ele vai lá e usa o SP Attack como dano, tá? E toda vida que ele aumentar o P Attack dele, que é onde ele causa mais dano, o SP Attack também some. Ou sobe, né, no caso. Porque ele usa os dois atributos. Basicamente isso. Aí vai, quando você receber dano fatal, o programa de autodestruição será ativado, durante o qual você ficará incapaz de se mover após uma contagem regressiva de 3 rodadas ou após ser atingido 3 vezes, você explodirá, causando 358,5% de dano bonificado de autodestruição como P-ataque a todos os inimigos. Para cada rodada de atraso, causa um adicional de 155,1% de dano bonificado de autodestruição. Então, assim, caso ele morra e caso ninguém acerte, né, 3 hits nele, ele vai ficar em contagem regressiva, 3 turnos. Cada turno que passar, aumenta 155 adicional de dano. Ou seja, se ele ficar bem de boinha ali, né, escondidinho, passou, ninguém acertou ele, passou os 3 turnos, estourou, mano, então ele vai dar um dano de P-ataque, né, ataque físico bem alto, tá? Bem alto, mas não um dano que vai explodir o time inimigo, lembrando, tá? Se fosse dano verdadeiro, eu acho que seria um dano cabuloso, né? Mas como não é, então possivelmente não faça tanto estrago. Pelo menos eu não vejo causar tanto estrago, né? Após a ativação do programa de autodestruição, ativa continuamente memória de metal, né, do P-ataque. Não mais que 20% do próprio P-ataque. Então ele fica ativando a memória, né? Memória é tipo um buff, tá? Um level 3, é um buff, é nível 3, né? Que aumenta, cresce, né? O P-ataque dele vai aumentar ali, né? Nas skills, tá? Basicamente. Ele dá um danozinho, vai melhorar o dano dele ali, né? Toda vida que ativar. Invoca um soldado até 2 ao entrar no campo, né? No campo de batalha. Quando um soldado é invocado, ele adicionará um escudo com um bônus de 80% de P-ataque ao Gun Exec. Então, basicamente, ele invoca um robôzinho, o robôzinho vai lá, né? E faz um escudozinho pra ele. Número de soldado entrando no campo, mais 1. Isso é 8 estrelas, tá? 8 estrelas, ele basicamente já entra com 2 robôzinhos. Soldados que ultrapassarem o limite, né, superior serão transferidos para o armazenamento o armazenamento reserva e entrarão no campo para guardar após o desaparecimento do próximo soldado até uma reserva. Então, basicamente, ele fica com 2. Caso ele ganhe mais 1, que acontece quando ele faz a ultimate, ele vai para reserva, ou seja, ele fica tipo num canto lá escondido. Quando eu perder um robôzinho, esse Yodo da reserva aparece no canto dele, para sempre ficar ali 2 robôs, basicamente. E não pode ultrapassar de 1, né? Então ele fica só com 1 no máximo ali na reserva. Quando não houver soldados pela primeira vez, invoque imediatamente 2 soldados. Ou seja, quando ele gastar, né, os robôzinhos, que eles vão sempre estourar de acordo com o ataque que ele sofreu. Ou é um dano, ou é um controle. Aparentemente, quando eu li ali, eu entendi que fosse um controle, né, de nível 1 ou 2, que ele tomasse. Ele meio que sacrificava um robô para, né, não tomar o controle. Basicamente isso. Mas pode ser dano também, certo? Aí ele vai invocar imediatamente 2, né? Quando um soldado morrer, ele se autodestruirá e causará um bônus de damage de 150% na fonte de dano. Então, basicamente, se ele morrer, né, ele vai causar ali dano, tá, no inimigo que destruiu. Então, acredito que se o Gun Exec sofrer um ataque, né, o robô se destrói no canto dele, basicamente. Né? Tipo um sacrifíciozinho ali, né? E os robôzinhos aqui, basicamente, ó, é um summon, né, especial effect, né, causando ali 120% de P ataque de dano, né? E cada vez que ele
Deixa eu ver. Summoners recebe damage grade em 30% off máximo HP. Então eles podem causar um dano, né? Basicamente ele causa um dano e não pode ser acima de 30% do HP máximo, né? O soldado é sacrificado, né? E você resiste ao damage. Basicamente é uma forma de proteger, né, o Gunnersect, basicamente. E vamos aqui tentar simplificar, né, para o vídeo não ficar tão grande. Aqui é a Manguerna. Basicamente, a Manguerna é um suporte. É um suporte que causa danos, não tanto como antigamente, né, causa agora bem menos. Mas ela trabalha mais com armadilhas, basicamente, né? Ela funciona em time metal e fada, lembrando. Após o início de cada rodada, coloque uma armadilha de espinho em uma coluna aleatória. Espinho, né, basicamente ela joga tipo umas engrenagens, né, no chão, né, num alvo da frente ou de trás, que toda vez que eles forem fazer uma ação, né, eles vão tomar um dano de acordo com o SP ataque, né, da Manguerna. Basicamente eu acho que é isso aqui, ó, 80%, né, toda vez que ele for fazer uma ação, 80% do dano, né, de SP ataque dela, né, vai causar um dano ali imediatamente no alvo, tá? Tem aqui, ó, quando a armadilha falhar, ela será reciclada e transformada em um escudo, com seu próprio 103% de SP ataque no valor, curando 8% dos seus próprios HP e ganhando redução de dano nível 1 por 2 rodadas. Companheiros da alma podem obter esse efeito. Então, basicamente, ela dá uma curazinha toda vez que uma armadilha dela falha. Ela vai gerar um escudo, né, pro Pokémon ali, e vai gerar uma recuperaçãozinha de vida, né, de 8%. Basicamente, é a única fonte de recuperação de HP que, né, o time metal tem. Ali fala 6 estrelas. Ó. Quando o núcleo de alma é ativado, ele tem 27,5%, né, de SP ataque de aumento. E cada 3 armadilhas recuperadas, o núcleo de alma ativa irá, né, fundir-se com um colega do tipo aço ou fada, com maior ataque por um turno, permitindo que o colega de aço ou fada realize uma ação ou um ataque extra com 100% de chance de encantar o alvo principal por uma rodada, até 5 vezes. Então, basicamente, ela fica usando as armadilhas, né? Todo turno ativa a armadilha ali no alvo, né? Aleatoriamente. E sempre que ela, né, acabar a ativação das armadilhas dela, que é claro que tem duração, a cada 3, né, que ela recuperar, ela vai gerar, né, esse núcleo de alma que vai fundir com o meu Pokémon, né, caso fada ou ataque, né, Pokémon metal com maior ataque, né, no time, basicamente. Né, e ele vai efetuar ali um ataque extra, né, com 100% de chance de dar uma encantada ali no alvo. 8 estrelas. A cada 3 armadilhas colocadas, o núcleo de alma mudará, né, para a forma Pokébarrel até 3 vezes. E a redução de dano com Mental Memory ganho, né? Será ativado por vai ser ativado por uma rodada após a forma Pokéball até 30%. Basicamente ela vira uma Pokébola, né? Toda vez que ela ativar esse efeito, né, ela vai lá, usou 3 armadilhas, virar uma Pokébola, vai jogar lá, o efeito lá automaticamente buffar um Pokémon metal meu, né, que eu não uso fada até então, são metais. Então o meu mais forte vai ganhar o buff lá que eu falei, né, que é a alma, no caso o núcleo de alma, né. E entra em campo, né, se o número de colegas de aço e fada atingir 1, 2 ou 3, respectivamente, uma armadilha adicional de espinho, contramedida e o gravidade será colocada. Ou seja, se eu colocar um Pokémon, né, metal com ela, ou fada, né, basicamente ativa um espinho. Se eu colocar 2 Pokémons com ela, sendo metal ou fada, vai ativar, né, uma contramedida, que é tipo uma mina, passa uma mina terrestre, né, uma mina de explosão. E se eu usar até 3, né, com ela, ou seja, 3 fadas ou 3 metais, vai ativar o efeito gravidade, ou seja, já inicia, né, o efeito de gravidade, no caso é o efeito de núcleo de alma, basicamente já ativa ali no meu Pokémon, tá? E um Pokémon meu mais forte já começa porque eu uso, né, basicamente um time full, né, tipagem, beleza? E aqui, mano, fala sobre cada efeito, né, pra você saber, bonitinho, né? É o efeito armadilha gravitacional, no caso aqui o contramedida, né, basicamente, né, bem bonitinho. E a ultimate dela é exatamente bem parecida. Ela causa dano em 2 colunas, né, aleatória, 240% do SP ataque dela. Ela vai colocar armadilha da gravidade, né, no centro do campo, que será ativado na próxima vez que o inimigo agir, né, causando ali, ó, 173% de SP ataque de dano, né, de armadilha a todos os inimigos. Quando o inimigo que ativa a armadilha está na linha de trás, se não houver alvo na linha da frente, ele será puxado para o espaço vazio na linha da frente pela gravidade. Basicamente, ela dá uma sucção, tipo um ventilador, mano. Ela basicamente cria um ventilador, né? Ali fica ali no campo e puxa o cara, causa um dano, né? E puxa o cara pra frente, caso não tenha ninguém na frente dele. Ele esteja atrás isolado. As 2 primeiras armadilhas de gravidade se tornarão inválidas após serem ativadas 2 vezes. Ativa um núcleo de alma adicional após a habilidade suprema, né? Então ela dá um ultimate, né, e vai ativar o núcleo de alma, ou seja, ela já vai fundir ali com um Pokémon metal meu. 11 estrelas. Ao liberar a habilidade ultimate, coloque uma armadilha de espinho adicional na fila do inimigo. Após as 2 primeiras armadilhas de gravidade serem ativadas, você ganha aura enfraquecida de P, né, P ataque e SP ataque nível 2 por uma rodada. Basicamente é uma aura enfraquecida, né? Todos os inimigos vão perder 10% de P ataque e SP ataque.
Tá. Então ela ajuda o time, né? Com dano, basicamente. E ajuda nesse auxílio, né? Esse buff, né? Que seria a alma, né? A alma gravitacional lá dela. Ela vai dar uma moralzinha, né? Basicamente isso. E o item dela basicamente ajuda nisso, né? Porque ele aumenta o dano e aumenta, né, a efetividade, né, das armadilhas dela. Então, né, basicamente comba, né, com o próprio Pokémon. E o meu metal, por fim, é um tanque, né? Como eu disse, ele é muito parecido com o Zamazenta era antigamente. Tá? Ele causa muito dano, né, basicamente de counter-ataque. Ele tem uma passiva parecida com a do Ziggy, só que um pouco mais prolongada e um pouco difícil de, né, ativar até então. Mas basicamente, a ultimate dele eu acho muito da hora, mano. Ó, ataca um alvo aleatório na fila da frente e atrás, né, do inimigo, causando 300% de P-ataque de damage, respectivamente. Ativa seu próprio memória de metal resistência, né, por um turno, não mais que 83,4%. Tá? Porque sempre tem um limitador, porque senão é um buff muito alto. Tá? Basicamente é um buff, né, de resistência que ele ganha. É adicionado, né, decaimento metálico ao alvo, né, e a 2 inimigos aleatórios adicionais por 2 rodadas. Basicamente ele acerta ali o da frente e o de trás e ainda acerta o efeito em 2 pokémons aleatórios. Aumenta sua própria taxa de imunidade ao controle em 50% por 2 turnos, ou seja, ele fica muito resistente a controle quando ele ulta. Concede a outros companheiros de aço 30% de sua PDF e taxa de bloqueio do meu metal por um turno. Então assim, de acordo com a defesa que o meu metal tiver naquele momento, né, e o bloqueio dele, 30% será, né, distribuído para todo o time, igualmente. Efeito 11 estrelas. Ao receber os próximos 2 ataques ativos, uma contra-ofensiva de endurecimento adicional será adicionado. Quando um contra-ataque ofensiva, né, contra-ofensiva de endurecimento adiciona, ocorre a quantidade de escudo e o dano causado pelo usuário serão dobrados. Basicamente, mano, ele tem um tipo de contra-ataque diferente, né, que é esse é o contra-ofensiva, né? Basicamente, ele sofre um dano e ele dá um contra-golpe. Esse contra-golpe geralmente cria um escudo para ele, tá? Só que depois que ele ulta, esse contra-golpe tem um dobro de dano e gera o dobro de escudo. Porque basicamente ele dá o dano, parte do escudo, não sei se é parte do dano do escudo ou se é o dano total vira escudo para ele. E aqui, né, o efeito lá de debuff dele, né, que é o metal enferrujado. Um efeito negativo nível 2, onde vai reduzir, né, o damage, né, em 20%, tá? E aumenta ali a 20%, né, de invulnerabilidade contra Steel Metal, ou seja, o Pokémon vai ter uma redução de dano menor. E quando ele atacar, né, forem atacados por outros metais, eles vão sofrer, né, mais dano, porque eles vão ficar vulneráveis ao dano tipo metal, basicamente. Vamos falar aqui da passiva. Ganha 30% de defesa no início, né, e converte 5% disso em HP máximo ao final de cada rodada. Então, basicamente, ele ganha, né, aumento de defesa já, só de começar, né, no início ali, vai ganhando 5% do HP máximo dele todo fim de rodada. Reduza o P-damage recebido em 21,7%. Aciona Rust na primeira morte, no caso. Herda as propriedades. Ele herda, né, a propriedade de forma evolutiva atual em 65,1%. Após Rust, se o jogador não morrer em até 5 rodadas, ele se condenserá, né, em uma forma evoluída um nível acima, limitando uma vez por rodada. Basicamente aquilo que eu falei que ele tem parecido com o Ziggy. Esse Rust basicamente ele morre, só que ele não morre, ele morre e vai com uma forma menos evolutiva. No caso ele vira tipo essa forma pequenazinha aqui dele, que é o Meltan, né? Ele vira essa forma que herda exatamente 65,1% do atributo total do meu metal, né? 65% ali de HP, defesa, ataque, essas coisas. E se ele não morrer durante 5 turnos, ele vai evoluir de novo para a forma grande. Lembrando que ele pode fazer isso até 2 vezes. Então, basicamente, ele morre, vira aquela fórmula que eu mostrei. E se ele morrer nessa forma pequena de novo, ele vira uma poquinha. Basicamente fica só essa pocazinha, né, a pocazinha mesmo do parafuso, tá? Ali no campo de batalha, que herda, né, já 65% do atributo, né, do Meltan. Ou seja, ele fica sempre mais pequeno e mais frágil, basicamente. Mas caso ocorra, né, um time muito protetor, um time que tem muita resistência, que tem muito escudo, né, se ele sobreviver por 5 turnos, ele, né, meio que cresce e vai crescendo, né, até ficar na forma grande de novo. E só pode fazer isso uma vez, tá? Durante o jogo todo. Quando a defesa for bem sucedida, o jogador ganhará permanentemente PDF até 10 camadas. A PDF nível 1, se não me engano, é o quê? 5%, né? Não é 10%, caramba. Então, até 10 camadas, ele vai basicamente, né, todo dano que ele toma, ele aumenta a defesa dele, tanto mágica como física, em 10%. O total vai ser 100%. Beleza. E contra-ataque, né? E contra-ataca o atacante, causando 300% de dano da sua real PDF, limitando 2 vezes por rodada. Então, basicamente, ele sofre o ataque, aumenta a defesa dele e contra-ataca o inimigo, causando 300% da sua defesa como dano real, né? Dano verdadeiro no alvo até 2 vezes por turno. Né? Isso que limitaram também nele. Antigamente ele dava, né, à vontade.
Igual o Solgalho. O Solgalho, enquanto ele estivesse levando ataque, ele ia estar contra-atacando. Basicamente agora ele só dá 3 contra-ataque, né? O meu metal só dá 2. Mas, mano, pense nesse contra-ataque pesado, tá? Quem deve ter assistido o vídeo aí deve ter visto que o dano tava cabuloso, né? Assim, viu o vídeo recente que eu postei do time metal, né? O dano do contra-ataque dele tava muito forte. Aumenta seu HP máximo em 5%, né? Isso 6 estrelas. Cada rodada pode ser ativado uma vez para bloquear ataques de um companheiro na fila de trás e reduz 20% do dano. Se esse dano matar o meu metal, ele ficará completamente imune. Então, basicamente, ele, né? A cada rodada ele pode proteger uma vez, né? Bloquear ataque de um companheiro meu na linha de trás. Tá? E ele reduz esse dano. E caso seja um dano fatal pro meu metal, vai, né, deixá-lo imune a dano, ou seja, ele não vai morrer. Né? Ele vai tancar e não vai morrer. Efeito 8 estrelas. Aprimoramento, né, de efeito. Quando houver 3 ou mais Pokémon do tipo dragão ao seu lado, eu acho que aqui é um bug, hein? Dragão, mano, é pra ser metal, tá? Isso aqui, aqui é um bug, é um erro, viu? Aqui é um erro, tá? Porque não tem nada a ver o meu metal, né, no time dragão. Basicamente seria o Dialga, né? Mas aqui no caso é pra ser pelo menos 3 ou mais Pokémon tipo aço, tá? Ao seu lado, aumenta, né, seu bônus de dano em 30%. Então, basicamente, ele aumenta ali, né, o dano ali do... Não sei se é dele ou do time aço, né? Ao seu lado, aumenta seu bônus, tá? Aumenta o bônus dele em 30%, basicamente. Ou será que é dragão? Agora eu fiquei cucado, mano. Depois eu vou perguntar, eu acho que é um bug, tá? Se eu me engano, não tem lógica. Não tem lógica, tipo assim, dragão. Time dragão, beleza, que o Solgalho é dragão, né? Mas teria que ser especificamente um buff pra ele, né? Tipo assim, dragão, aí bota entre parênteses, Dialga, né? Aumentaria o dano do Dialga no caso. Né? Aí faria sentido, mas do jeito que tá aqui, mano, eu acho que é um erro mesmo de texto, tá, rapaziada? Basicamente. E eu tirei a Jirachi pra testar outros Pokémon esse, né? Pra ver se tinha possibilidades, né? De você poder usar um time, né? Mais convencional. Claro que não dá pra usar um time Full S, beleza? No meta atual. Mas, mano, muito Pokémon metal é bom. Só que pelo que eu vi, né? Eu tava testando, lendo, a maioria é muito ofensivo. Não, defensivo, na verdade. É muito Pokémon tanque. Basicamente é tudo tanque, né? Então, assim, eu não achei nenhum Pokémon que ajudasse, assim, no termo de ajudar no dano, tá? A opção seria a Kartana. Só que a Kartana, ela dá um dano muito baixo. Então, basicamente, nem compensa. Tá? Aí eu achei aqui a Celestela, que eu achei muito interessante a passiva dela. Né? Basicamente, mano, ela tem uma passiva interessante, mano, que ela basicamente é um foguete ambulante que sai voando no início da batalha. Tá? Loucura, certo? Mas basicamente ela ejeta, assim que começa a partida, ela ejeta pro céu. Parecido com a Mega Rayquaza. Só que a Mega Rayquaza você tem que efetuar alguns ataques, né? Alguns dragões no time, pra ela poder voar pro céu. Né? Basicamente não, a Celestela assim que começa ela já decola e fica lá no céu, até a próxima rodada dela. E ó, aqui ó, no caso aqui fala aqui ó, jato. Quando você estiver no estado saída rápida, cada vez que seu Pokémon agir, você pode acumular um ponto de energia para você. Quando a energia estiver totalmente carregada ou após o seu próximo turno, você retornará ao campo de batalha e causará 43,4% pontos de energia como SP ataque adicionais, tá? A unidades inimigas com menor HP. Este dano é dano verdadeiro quando a energia estiver totalmente carregada. No caso, ela carrega até 10 pontos. Então, basicamente, meu time tem que fazer 10 ações para poder carregar, né, completamente a energia. Se esse dano conseguir matar o alvo, o dano excedente será transferido para a próxima unidade com menor HP, até convertido em 5% da sua própria taxa de bloqueio. Não, aqui eu pulei. No alvo possa ser morto. E se o alvo não for morto, aí sim. Caso... Cada ponto de energia será convertido em 5% de taxa de bloqueio e 5% de intensidade de bloqueio. Então, assim, ela vai lá pro céu, vai carregar energia, né? Antes dela descer, ela vai soltar energia em alguém. Se ela não matar o cara, ela aumenta o bloqueio dela e desce pro campo novamente. 6 estrelas. Ao atacar um alvo, o retorno de fúria do alvo é reduzido em 43,4%. E o dano, né, ao alvo, que não está completamente irritado, é aumentado em 21,7%. O que seria irritado? Seria com a rage completa, tá? Full rage. Então, basicamente, ela ataca o alvo, vai reduzir a fúria dele, e caso o cara não esteja com a fúria cheia, ela aumenta o dano causado nele. Ao atacar, se o ataque não for resistido, adicione um ataque básico ao alvo, tá? Então, basicamente, se o cara não resistir, não dá uma resistência ali no ataque, ela causa um ataque, né, extra. Ao atacar o mesmo alvo, o dano aumenta em 5% até 25%. Né? Então, ela vai aumentando ali o dano causado se ela ficar batendo no mesmo cara toda a vida. 8 estrelas. Aumento de efeito. Saia do campo por conta própria. Quando a batalha começar, energia limitada aumenta para 20. Seu Pokémon aumentará a energia de Kaguya em 1 ponto ao realizar ações adicionais. E seus Pokémon de Aço ou Ultra Beast aumenta a energia de Kaguya em 1 ponto ao realizar ações adicionais. Então, assim, basicamente, ela recupera energia até com aqueles contra-ataques que meu time metal for fazer no caso. Tá? Então, assim, eles foram lá, vão atacando 2, 3 vezes.
Então, assim, muito importante, né? O Dialga tá com ela, porque o Dialga consegue ficar efetuando os ataques de assistência, o meu metal também, o Solgalho também. Então, basicamente, um time de contra-ataque é o ideal para este Pokémon, porque quanto mais ataque tiver ali, né, no momento, mais energia ela vai ganhar. Quanto mais energia, maior o dano. Beleza? E o que mais me chamou a atenção nesse Pokémon foi o efeito da ultimate dele. Basicamente, ó, ataca duas colunas inimigas, bem parecido com a Maguerna, tá? Adjacente, causando 220 de SP damage, né, adicional, e aciona uma tela de fumaça para reduzir a taxa de acerto de todas as unidades no campo em 45%. O efeito dura 2 turnos, após os quais a unidade irá sair em jato. Então ela ulta, deixa uma cortina de fumaça, sai voando e reduz ali em todo mundo 45% a chance de acerto. Então, assim, a chance de esquiva é muito alta. Porém, se ela for 11 estrelas, aprimoramento de efeito. Seus próprios Pokémons não são afetados pelo efeito de cortina de fumaça. E durante a duração da cortina de fumaça, o dano adicional de ação dos seus próprios Pokémon é aumentado em 35%. Então, basicamente, ela tem que ser 11 estrelas para não prejudicar o seu próprio time, tá? Então, vamos lá. Ela vai ultar, né? Vai ultar até com facilidade. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, deixa eu ver aqui. Pronto, na skill dela, né? Que ela usa a habilidade, ela ganha um acúmulo por rodada, né? Toda vida que um Pokémon meu fizer uma ação, ela aumentará imediatamente 150 pontos de Rage. Então, basicamente, mano, toda ação que o meu time fizer, ela consegue recuperar Rage. E ela fica ultando muito rápido, tá? Basicamente, ela ulta quase todo turno. Basicamente, é quase todo turno mesmo. Tá? No máximo ali, talvez ela tome controle, né? Então, possa atrapalhar. Mas assim, tipo, ela ultou no turno, desce no outro, no final do turno ela já tá ultando de novo. Então ela sempre vai deixar ali a cortina de fumaça no campo de batalha, que vai prejudicar, porque é quase metade, né, do acerto do time inimigo. Então, basicamente, o time inimigo, mano, mal vai acertar ataques no meu time, né, quando isso ocorrer. E o dano do time vai aumentar em 35%. Então, assim, eu achei uma boa opção trocar ela pela Jirachi. Por quê? A Jirachi é ruim? Não. Ela tem uns buffs de talismã muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só que o que eu achei paia é que o efeito do talismã só dá 3, né? Um serve para aumentar a defesa, outro dá um escudo e o outro melhora o contra-ataque do Pokémon, né? Ela faz o meu Pokémon de metal, dá um contra-ataque extra, causando um dano lá extra, né? No alvo inimigo. Isso é bom, tá? O lado ruim, pelo que eu vi, só pode ativar 2 vezes. Então, basicamente, ela ativa, né, até 3 tipos de selo, só que só pode ativar 2 vezes, né, no Pokémon. Então, assim, uma luta que geralmente está sendo, né, uma luta mais prolongada, acaba não sendo tão favorável, tá? Porque, basicamente, né, os buffs não funcionam toda hora. E outra coisa, tiraram a cura dela, que antes o selo de cura era muito bom, cara. Eu acho que era uma das melhores curas que tinha, mano. Basicamente, ela curava os Pokémon com a vida máxima, cara, perdida do alvo. Então, quanto menos vida o Pokémon que ela ia lá e curava, maior era, né, a recuperação. Basicamente, mano, ela quase não deixava Pokémon metal morrer. Eu até entendo, né, depois da atualização eles terem tirado isso. Porque do jeito que tá o time metal, a resistência que o time tá absurdamente alta, com ela curando o time, mano, ia ficar muito cabuloso. Tipo assim, vocês não tem noção, rapaziada, ia ficar cabuloso de verdade. Mas é isso, né? É muito complicado porque o time perdeu, né, um grande potencial de cura. E basicamente fica muito à mercê da Maguerna, né? Aquela passiva lá da Maguerna que recupera, sempre que falhar 3 armadilhas dela, ela vai recuperar um escudo pra ela e recuperar HP, né, pra ela ou pra algum outro Pokémon. Então, assim, né, acaba sendo muito limitado. Basicamente, o time trabalha com escudo, né? Cada um tem que funcionar, né? Cada um tem que rodar, bater, né? Especificamente atacar, para poder gerar escudo, né? Para si próprio, para poder se proteger. Ou usar outros Pokémons, né? No caso, que tem, tá? Tem uma variedade muito grande aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Metais, né? Você vê que tem muita opção de metal. Basicamente, o Agron seria uma das opções porque ele gera escudo quando ele ulta. Um escudo de acordo com a defesa dele, né? A defesa. Ele dá escudo pra todo mundo. O Steel aqui, ele serve mais pra causar dano, tá? Só que ele também tem um negócio de conversão de escudo. Basicamente, ele apanha e gera escudo, né? De acordo com o dano que ele toma, né? Uma parte do dano vira escudo pra ele e aumenta o dano. O Metagross, mesmo esquema. Ele é basicamente só se ajuda, né? Ele vai apanhando ali. Ele tem um taunt, um ataque muito interessante, né? Um taunt, que ele basicamente dá taunt na backline inimiga, aumenta a defesa dele e ele fica aumentando a energia, aonde quando ele ulta, né? Quanto mais energia, maior o dano que ele vai desferir. Basicamente bem parecido com ela, né? Ela tem o mesmo esquema, só que ela ajuda mais por causa da ult, né? Devido àquela cortina de fumaça. E tem a espada aqui, né? O Ugly Slash, que eu não achei tão interessante no time metal, né? A passiva dele eu acho que ajuda muito pouco o time, basicamente, tá? Não vi esse um retorno muito bom, beleza? E basicamente teria o Cobalion, né? O Cobalion seria parecido com o Mega Agron, né? Ele gera um escudo, de acordo com a defesa dele, que é um escudo bem alto, eu acredito. Se ele tiver uma defesa bem alta também. Então, assim,
ele seria para gerar mais escudo pro time. Não cheguei a testar porque ainda não tenho ele upado, né? Vou ver se eu consigo upar ele para poder testar, né? Ver se funciona e deixa o time mais resistente, né? Basicamente. Se bem que ele teria que ser melhor que a Jirachi, porque a Jirachi, quando ela ulta, ela também gera um escudo para todo o time, de acordo com 10% da vida máxima dela. Então, basicamente, eu teria que buildar muita vida na Jirachi para ela gerar um escudo relativamente bom para meu time. Beleza, rapaziada? Então, essa é a review completa, né, das skills do time Metal. Basicamente, o Solgalho, né, se você perguntar o item, né, eu recomendaria o próprio dele, que é a Flauta do Sol, né, que é onde vai aumentar a PDF dele. O Dynamax, né, que é esse que eu tô usando, eu só tô testando para ver se vale a pena, tá? Porque é um item mais ofensivo, para ele causar mais dano, né? Mas assim, eu não sei, né, qual tá sendo melhor. Para mim tá sendo quase a mesma coisa. Só que o item da Flauta, né, do Sol, ele dá um negócio de escudo, né? Ele dá um escudo de HP máximo para ele e para outro alvo, né? Para outro aliado seu. E esse escudo é muito bom, né? Na minha opinião, é um escudo de vida máximo de até quase 25%. Então é muita coisa. O Dialga, eu recomendaria o Immortal Sword, caso você queira ele dano, né, para causar dano, ajudar o seu time no dano. Ou se não, um suportezinho poderia ser o Solaris, né, que é esse controle remoto aqui. Também seria interessante, porque funciona nele, é um item que vai fazer ele utilizar aquela skill 2 dele mais rapidamente, né? Ela diminui em um turno, né? O item, no caso, diminui em um turno o cooldown, né? Daquela habilidade dele e chama outro Pokémon para usar uma pequena habilidade também, né? Então, basicamente, é um item assim para melhorar o comparativo dele, né? Só que o dano dele, de uma forma geral, cai muito. Então, vamos supor, se tivesse um outro metal realmente danudo no time, aí seria uma opção, né? Seria uma opção eu usar isso nele, porque aí eu não ia ter que forçar dano com ele, né? Gunexect tem o próprio item dele, né, que é esse item aqui de DNA, né, especificamente é feito para ele, tá? Melhora tudo que ele faz, né, basicamente o dano, né, o dano da torreta, diminui o cooldown, né, da skill e tudo mais, basicamente. Se não tiver esse item, Immortal Sword também funcionaria, esse aqui, né, o Mysterious Claim, né, o colar, né, também funcionaria, tá? Qualquer item de dano, tá, funcionaria nele. Maguerno, né, basicamente o item dela próprio, que é justamente para ela fazer ativar as armadilhas, né, dela, causa mais dano, ela gera mais escudo, recupera mais HP, né, basicamente funciona muito bem com ela. Um outro item, não vejo nenhum outro item que seja legal. Só se for, mano, a maçã, tá? Como item mais inferior, mas assim, que dá um custo-benefício para ela seria a maçã para deixar ela mais resistente. Meu metal, né? Capacete samurai é uma grande opção, tá? Isso vai aumentar o bloqueio dele, né? Então ele fica muito, muito mais tanque. Outro item poderia ser esse aqui, o Sturdy Bill, né? É um item que aumenta o HP. Eu até testei, não achei muito interessante, tá? Eu achei que ele apoiou muito mais com esse item. Melhorou o HP dele, então ele ficou com uma vida máxima muito mais alta. Mas assim, eu acho que ele ficou um pouco mais papel, tá? Na minha opinião. Eu acho que ele apoiou muito mais usando esse item. Então aí já fica a critério seu. Pode ser esse aqui, né? O Rogue Power, que é o bracelete, que aumenta o HP e redução de dano, né? A Literacy também. Pode ser o Ressonância, que aumenta o damage, né? Redução, né? Bruto dele. E a resistência ultimate, basicamente, né? Um Immortal Shield também, deixa ele, né? Evita dele tomar danos fatais, né? Até 3 vezes. Isso aí pode ajudar também, né? A fazer ele tancar um pouco a mais, né? Mas pra mim, eu acho que de longe esse item aqui, mano, até tem um efeito para time metal, eu achei mais interessante. Ou se não, o próprio Patins, né? Mas o Patins, na minha opinião, acho que funciona mais na Jirachi. Tá? Esse patinzinho aqui, eu acho que na Jirachi seria a melhor opção. Beleza? Então é isso, né? Basicamente. Nela aqui não tem nenhuma opção. Ela é dano, então assim, qualquer item de dano, né? Seria uma opção. Ou se não, deixar ela mais defensiva, né? Para ela poder tancar, né? O máximo que for possível. Para poder ficar só mesmo lutando e gerando aquela cortina de fumaça. Porque basicamente não adianta um Pokémon S se fudando, mano, sendo que ele não vai causar um dano, né, com outros Pokémons S+, tá? É muito difícil um S, né, conseguir causar um dano muito alto neles, beleza? É mais pela passiva e os efeitos, né, que ajude o time. Então é isso, né? Esse é o vídeozão, meio longo, tá? Mas, né, é mais explicativo, né? Um vídeo totalmente explicativo aí para, né, o time Metal. Beleza? Então é isso, valeu, é nóis, até a próxima.